Foi uma pergunta que veio do nada. As pessoas não conseguem entender por quê. Mas foi assim. Fui gravar no Villa Country. Eu saí da minha casa para trabalhar. Então, me arrumei toda, fiquei toda maravilhosa, como eu sempre fiz durante todo esse tempo da minha vida. E aí, chegando lá no Villa Country, no dia 12 de maio, que esse dia vai ser... Marcado. Nunca mais eu vou esquecer na minha vida. E aí eu entro no camarim. Isso eu fico das 10 da noite até 1h30 da manhã para tentar entrevistá-lo. E aí eu entro no camarim, me posiciono. Tinha mais ou menos umas 20 pessoas lá dentro. Ou não sei se mais, menos, enfim. Mas tinha muita gente. Pessoas da equipe dele, pessoas da casa, enfim. E aí meu cinegrafista fala, ok, gravando. Vocês conhecem bem o que é isso. Então, está todo mundo em silêncio naquele local. E prestando atenção em você. E prestando atenção. E aí ele vira e me faz essa pergunta. Do nada. Antes mesmo de você começar a entrevista. Antes de começar, eu só me posicionei, entende? Pra gravar. Então, ok, gravando, pum. E vocês já tinham se encontrado em algumas ocasiões? Já se conheciam já? A gente já tinha se encontrado porque a gente grava com esses artistas o tempo inteiro, né? É porque assim, pela pergunta que ele fez, é muito estranho, do nada, assim. Na verdade, ele não tinha. Eu não tenho intimidade com ele. E ele não tem intimidade comigo. E mesmo se tivesse, isso não é pergunta que se faz. Exato. Então, assim, eu nunca tive intimidade com ele. Faz aquela pergunta e aí eu fico parada, assim, eu não consigo entender o que está acontecendo. E eu tento. Sabe quando você sai e volta? Uma coisa muito louca, assim? Eu imagino. E aí eu falo, eu preciso continuar a entrevista. As pessoas não têm culpa. Então, a primeira coisa que eu pensei foi no público em casa. Falei, o público não tem culpa disso. Então eu preciso continuar essa entrevista. Você foi profissional, mas você não teve vontade de dar na cara dele, não? Assim, olha, lá dentro, assim? Na verdade, Paloma, a notícia seria diferente, né? Seria. A notícia seria travesti bate em Bruno. Então, mas, essa seria a notícia. Se não fosse seria muito escrachada. Tudo... Não seria repórter transexual, não sei o quê. Eu sou repórter e ponto. A questão da minha identidade de gênero, as pessoas colocam porque eu sei que dá clique, aquela coisa toda. Mas a notícia seria diferente. Quem sairia errada nessa história seria eu, entendeu? Sim. Por mais que as pessoas dissessem assim, não, ela se defendeu, mas é porque a fama de nós, todas nós transexuais, é barraqueira, é o que quebra tudo. Sabe? A gente tem essa fama, a gente sabe disso. Então, eu não sou assim. Eu não tenho essa postura, eu não sei ser assim, entendeu? Então, eu não tenho pra quê. Então, a minha reação foi me retrair, ficar ali, tipo, muito mal, mas eu precisava continuar por conta do público. Então, em respeito a esse público, foi o que eu fiz. E aí, eu fiz em média de 6 minutos ainda de entrevista. Foi uma coisa muito louca. Não me pergunte qual foi o conteúdo da matéria, eu não sei. Eu ia perguntar, como é que você seguiu? Toda desconcertada, né? Que tipo de pergunta que você faz? Porque numa hora dessa... Não consigo lembrar. Não consigo lembrar o que eu fiz. Eu só lembro de uma única pergunta que eu fiz para o Marrone. Que eu virei para o Marrone e perguntei, ele já te fez chorar? Não sei também porque eu perguntei isso. E aí o Marrone respondeu, sim, várias vezes. E então, aí tentaram, né... Mas quando você fez essa pergunta pro Marrone, o Bruno estava perto? Sim, ele ouviu. Estavam os dois. Então, assim, eu não sei por que eu fiz essa pergunta, não tenho ideia o porquê que eu fiz essa pergunta, mas eu lembro exatamente disso. Quando acabou a entrevista, eu só queria sair de lá, né? Eu só queria ir embora, não queria ficar mais naquele lugar, e virei pro meu marido, que meu marido foi me buscar. E eu falei, eu quero ir embora daqui, eu não quero ficar aqui. Eu quero ir embora. Então, assim, tudo aquilo ali, eu lembro exatamente. Eu tô falando com vocês e eu tô lembrando da sensação daquele momento ali, sabe? O que eu senti, o quanto eu fiquei mal na hora de ir embora. Enfim, não foi uma situação muito fácil, assim. E quando você sai de lá, ele sai primeiro que você? Depois que termina a entrevista, como é que acaba esse papo? Oi, Bruno, obrigado, valeu? Ou nem teve isso e cada um foi para um lado? Não, terminou a entrevista, ele continuou ainda com as brincadeiras. Eu lembro que eu tinha feito, acho que antes de tudo, acho que eu ainda tinha feito um vídeo porque a gente sempre faz vídeo pro TV Fama, né, para colocar nas redes sociais. Acho que eu cheguei a fazer, em seguida, depois acabou, tchau, e era isso que eu queria, ir embora. Foi isso que eu fiz. Foi uma coisa muito assim, eu não esperava mesmo daquela forma.